meus queridos e minhas queridas. Hoje eu vou ler Provérbios 16, versículo 8 e o versículo 9, que diz assim, o 8, melhor é um pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, mediante essa palavra, o Senhor fala aqui que é Ele que dirige os passos do homem, né? O homem, ele diz aqui que considera os seus caminhos, né? O homem que acha que é Ele que faz os caminhos dele, Ele que considera, mas aqui diz na palavra, mas o Senhor é que dirige os passos. Então, se o Senhor é que dirige os passos, é Ele que está no controle e é Ele que está na direção do caminho do homem. Não é o homem. Quando eu falo homem, é no sentido geral, né? Global, né? Tanto homem como mulher, né? Então é exatamente nesse sentido que Deus quer dizer, que é Ele que dirige os passos da pessoa, do ser humano, do homem. É Ele que dirige, é Ele que coloca a justiça no caminho do homem. E ainda diz assim o Senhor, melhor um pouquinho com justiça de que a abundância, né? Vou até ler as palavras corretas, né? Para não dizer que é minhas palavras. Aí diz, melhor é um pouco com justiça do que a abundância de colheitas com injustiça. Colher muita abundância, muita prosperidade, muita coisa, mas com injustiça não tem nenhum valor para Deus. E não tem valor também para a pessoa. Porque se tiver bem pouquinho, mas com justiça, na retidão, na certeza que tudo que você colheu foi do seu suor do seu rosto, ou mesmo do seu dia a dia, na labuta, no trabalho, isso foi com sacrifício, mas vale a pena, porque foi feito justiça, recebeu daquilo que você colheu, daquilo que você plantou, não do que veio em grande quantidade, mas não de justiça, injusto. Então, é melhor que o homem tenha pouco, mas com justiça, mas com veracidez, com a certeza que não está fazendo nenhum mal ao próximo e nem a si mesmo, e que está dando exemplo àqueles que estão em volta. Porque nós, seres humanos, damos exemplo uns para os outros, não é? Todas as pessoas, elas dão exemplo para as outras demais. Os adultos para os jovens para os adolescentes e os adolescentes para as crianças. E também todos, adulto, jovem, adolescente, criança, dão exemplo uns para com os outros. E principalmente aqueles que estão começando a ter a sabedoria, né? As crianças. Elas que estão começando a ter o entendimento do que é o certo e o que é errado. Com o exemplo dos demais, dos mais velhos, né? Aliás, dos que estão mais aí na vida, antes que ela, né? Dos mais idosos, né? Dos que têm mais idade, né? Seja ela idade de jovem, de adolescente e mesmo de adulto jovem e de adulto idoso, né? Nesse sentido que eu quero explicar. Então, vale a pena tudo que pensarmos, tudo que falarmos e tudo que fizermos, tenha que ter muito cuidado para não dar exemplo injusto às outras pessoas. Nós somos observados. A própria Bíblia diz que existe testemunhas em nossa volta, na nossa conduta, no nosso falar, no nosso entrar, no nosso agir, no nosso deitar, no nosso levantar, em tudo, só não nos pensamentos, porque as pessoas não têm a capacidade de saber o que nós pensamos, mas
o que falarmos e o que fizermos e praticarmos serve de exemplo para quem estiver em nossa volta. Então, a melhor coisa que temos que fazer é seguir esse roteiro da palavra de Deus. Não tem coisa melhor. Edificar o homem, edificar a mulher, edificar o jovem, edificar a criança. Edifica a todos aqueles que se propõem a seguir o que o Evangelho da palavra de Deus diz aqui na Bíblia. É gratificante para as pessoas que estão no nosso convívio de ter certeza que aquela pessoa que está ali do nosso lado se alimenta da palavra de Deus e coloca em prática. Porque o importante é colocar em prática. Viver e colocar em prática. Não é só viver, falar e deixar lá. Não é? Temos que colocar em prática. E quando a gente lê a palavra de Deus, lê, relê, medita, para tentar raciocinar aquilo na nossa vida, não tem melhor coisa que fazemos que isso. Porque um terapeuta é bom, um psicólogo é bom, um médico psiquiatra para poder orientar a pessoa a melhorar a química do cérebro é bom. Mas não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Essa é a palavra viva, que edifica e orienta o homem. Essa palavra ensina o homem a conduzir melhor sua vida em tudo. No trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, com seus amigos, no seu lazer, em toda a sua vida. Então, eu peço que vocês entendam quando eu quis falar que é melhor, lendo a palavra de Deus, que é melhor citar esse versículo, o pouco com justiça, de que o muito sem justiça. Porque haverá consequência. E as consequências de Deus são terríveis. Tanto para o lado bom, também, como para o lado ruim. Para o lado bom, é maravilhoso ser abençoado. E para o lado ruim, é terrível. Porque Deus é bom, mas Deus é justiça. Justiça divina, justiça soberana. Ele nos conduz à vida, Ele nos traz à vida e fica só observando o que vamos fazer com essa vida que Ele nos deu. E aqui, nessa terra onde vivemos, é que Ele vai nos selecionar para estar com Ele. Ele criou muitas pessoas em séculos, em décadas, em anos, enquanto a terra existe. Para quê? Para selecionar as pessoas que Ele vai querer habitar, viver. Né? É isso que a própria palavra diz. Então aqui, essa terra é onde vamos ser selecionados. Porque aprendemos, vivemos e temos que colocar em prática. Ninguém pode dizer que não sabe da verdade, que a palavra está aqui. Não lê porque não quer. Basta ler. Às vezes, não sou obrigada a andar com a Bíblia, não sou obrigada a ler. Mas leia no celular. Lá tem uma condição de você ter um aplicativo que você vai ler e entender. Você não vai ter um professor 24 horas ali, mas o aplicativo vai te orientar melhor. Como você entender aquele texto que você não entendeu e colocar para você. Hoje o mundo é bem melhor do que antigamente. Né? Eu, pelo menos, estou com 60 anos e quando eu era jovem, quando eu tinha meus 20 anos, que faz 40 anos isso, não existia a internet. Tudo era, a gente tinha que ler e entender pelos livros. E o que mais tinha, chamava o povo na época o pai do burro, o Aurélio. Mas ali a gente ia procurar a significação das coisas. E agora é tudo mais fácil, não é? Então, deixa essa meditação, esse texto, essa palavra para vocês refletir e colocar em prática na vida de cada um. Comentem, deixe o coraçãozinho e compartilhe para outra pessoa também ter o entendimento. Eu agradeço a Deus por cada um que aqui chegar e esse vídeo não foi à toa, chegou para você, porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. Fiquem com Deus.